Fala nação! Será que Donald Trump terá coragem de invadir este território? Neste vídeo conto para vocês que território é esse e quais os impactos se isso acontecer. Em um momento marcante da política internacional, um ex-presidente dos Estados Unidos expressou interesse em adquirir uma vasta e gelada região conhecida por suas paisagens deslumbrantes e recursos naturais abundantes. Essa área, situada no extremo norte do planeta, tem atraído a atenção global devido à sua importância estratégica e potencial econômico. A proposta gerou debates acalorados, levantando questões sobre soberania, diplomacia e as implicações de tal movimento no cenário mundial. A ideia de expandir o território americano para incluir essa região remota provocou reações diversas, desde apoio fervoroso até críticas contundentes, refletindo a complexidade das relações internacionais contemporâneas. Deixe nos comentários o seu posicionamento. Será que Trump está nos seus dias normais? Um território que passa a maior parte do ano sob temperaturas congelantes e é quase desconhecido da maioria da população global, mas que abriga riquezas minerais valiosas e tem uma posição geográfica estratégica. A Groenlândia está mobilizando as atenções globais por causa da intenção de Donald Trump de tornar o território parte dos Estados Unidos. Greenland is, if you look at the people there, we got tremendous we got applause as we landed yesterday. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo explico o interesse de Trump na Groenlândia e as pistas que essa discussão nos dá a respeito do que vem por aí no segundo mandato do republicano. Vamos começar pelos interesses na área. Trump fala em incorporar a Groenlândia aos Estados Unidos desde 2019, em seu primeiro mandato. Lá atrás ele chegou a dizer que não era uma prioridade, mas a intensidade das declarações nos últimos dias sugere que a Groenlândia ganhou importância. Trump, aliás, manifestou outras intenções expansionistas de viabilidade questionável, como anexar o Canadá, reivindicar o Canal do Panamá e rebatizar o Golfo do México de Golfo da América. O interesse maior do republicano, porém, parece ser mesmo a Groenlândia, e ele não descartou usar força militar para isso. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. People really don't even know if Denmark has any legal right to it. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Essa ilha ártica, que abriga só 57 mil habitantes, é um território autônomo da Dinamarca que colonizou a região. E por que ele desperta tanto interesse? Além de estar numa posição geográfica estratégica entre a Europa, a América do Norte e a Rússia, a Groenlândia abriga, segundo estimativas, grandes reservas de minérios cobiçados, como níquel, lítio, cobre e grafite. Como grande parte desse território é inexplorado e está sob gelo, ninguém sabe exatamente o que há ali. Mas os estudos sugerem que a Groenlândia tem depósitos de 38 dos materiais considerados críticos por União Europeia e Estados Unidos, e teria potencial de abrigar até 1/4 das reservas globais de terras raras, aqueles minérios que são componentes essenciais para indústrias modernas como as de veículos elétricos e turbinas eólicas. Por isso, a demanda por esses elementos não para de crescer. In 2024, globally, we use about 4,500% more rare earth elements than we did in the year 1960. O acesso a esses componentes ajudaria os Estados Unidos a competir com seu maior adversário comercial atual, a China, que é também a líder global na exploração de terras raras e na fabricação de veículos elétricos. Das duas mineradoras que atuam na ilha, os chineses são investidores de uma delas. E nos últimos anos, a China tentou aumentar sua pegada na Groenlândia, inclusive propondo obras de infraestrutura como aeroportos. A China, no entanto, pode não ser a única motivação urgente por trás das intenções de Trump. Muitos analistas apontam para o interesse nesses minerais pela Tesla, empresa de veículos elétricos de Elon Musk, o bilionário que se tornou uma das maiores influências de Trump e que deve compor o novo governo. You know, certainly Tesla has a vested interest in the global availability of rare earth elements, and lithium and copper and nickel and graphite and aluminum. So one might suspect a conflict of interest if you have the CEO of a company that depends on the availability of critical minerals in any way being in a political position of authority to make decisions that could impact the global availability of those minerals. Ponto importante de acesso ao Ártico. Atualmente a Groenlândia já tem uma base espacial operada pelos Estados Unidos. O local serve de posto avançado de observação de mísseis balísticos. E
E quais foram as reações até agora às declarações de Trump? A Dinamarca, que oficialmente tem a Groenlândia sob seu reinado, afirmou que o território não está à venda e que pertence aos próprios groenlandeses. Não à toa, o país tem intensificado os gastos com a defesa da sua ex-colônia. Vale lembrar aqui que a Dinamarca é membro da OTAN, a aliança militar de países ocidentais liderada pelos próprios Estados Unidos. A Alemanha e França também reagiram com críticas às declarações de Trump e prometendo defender a soberania territorial europeia. O chanceler alemão Olaf Scholz afirmou, entre aspas, o princípio da inviolabilidade das fronteiras se aplica a qualquer país, seja ele muito pequeno ou muito poderoso. E para surpresa de ninguém, o atual governo democrata americano, que encerra seu mandato, diz que a retórica de Trump afasta os aliados europeus. The idea expressed about Greenland is obviously not a good one. But maybe more important, it's obviously one that's not going to happen. So we probably shouldn't waste a lot of time talking about it. De todo modo, o episódio expõe um certo expansionismo do segundo mandato de Trump. É o que explica o correspondente diplomático da BBC. Well, I think this whole episode gives us some indication of what the next 4 years are going to be like, and it is an important part of, if you like, the United States' wider security architecture, and Donald Trump might want to expand that. If you look at the responses that we've had today, both from France and from Germany, we've heard, amid the expressions of concern about the president's rhetoric, the belief that Europe should indeed be doing more to look after its own defense. E dá para comprar um território como a Groenlândia? Em 2019, Trump chamou o interesse pela ilha de um grande negócio imobiliário. Historicamente, era de fato comum que países vendessem territórios. O Alasca, por exemplo, foi vendido pela Rússia aos Estados Unidos em 1867 pelo equivalente a 150 milhões de dólares em valores atuais. Mas desde o fim das duas grandes guerras, esse tipo de arranjo não é usual. No caso da Groenlândia, caso não haja investida militar dos americanos, caberia aos 57 mil habitantes decidir sobre se tornar totalmente independentes da Dinamarca e sobre se associar aos Estados Unidos. A Dinamarca sozinha não poderia fechar um negócio com os americanos. E o que acham os groenlandeses disso tudo? Bom, o premier local também afirmou que a ilha ártica não está à venda, mas ao mesmo tempo em que rebate as insinuações de Trump, o governo groenlandês tem feito demandas por independência total em relação à Dinamarca. A BBC conversou com um jornalista local para saber mais das impressões do povo local a respeito dessa discussão toda. But they are also a bit surprised, I would say, about the whole debate. And I would stress that the vast majority of Greenlanders, they say, well, we are not for sale, and we are not even willing to consider becoming American citizens or becoming a part of the U.S. They still have a cultural, political, and spiritual bond with Denmark. So that's not a debate at all. But there's definitely a minority, and we saw that yesterday with Donald Trump Jr., who think that it could be fascinating and maybe also strengthen the defense of Greenland if the U.S. played a bigger role than they do today. Por tudo que eu disse até aqui, fica claro que a anexação da Groenlândia não seria tarefa fácil para Trump. E ainda que ele conseguisse, o geólogo Adam Simon me assegurou que a exploração comercial das minas da ilha levaria pelo menos 10 anos para se concretizar. Portanto, é improvável que o governo Trump possa se beneficiar economicamente da aposta. O que então Trump tem em mente? Analistas políticos conservadores apontam para a chamada doutrina do destino manifesto, uma ideologia do século XIX que sustentava que os americanos tinham o dever e o direito de avançar sobre territórios estrangeiros para garantir o desenvolvimento e a expansão do experimento de liberdade e autogoverno que o país preconizava. Isso incluía conquistar recursos para sustentar a economia e garantir a segurança do país. O provável maior exemplar de político a executar essa ideologia foi o 7º presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, a quem Trump afirma admirar. No seu primeiro mandato, Trump colocou um quadro de Jackson no Salão Oval. No novo mandato, Jackson parece fadado a ocupar bem mais que uma parede nos planos do republicano.